Ele mistura moda e gastronomia, é elegante, tem uma potência de um leonino e é ex-aluno de administração da FAAP. Rodrigo Rosner está no FAAPcast. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo, você é ex-aluno de administração da FAAP, Isso. é um dos maiores estilistas do nosso país, com uma carreira na moda festa, com vestidos de noiva e alta costura, e resolveu empreender num determinado momento pandêmico. Sim. Mas como é que você conheceu a FAAP? Não, na verdade, eu fiz administração aqui não porque eu queria, porque meus pais meio que me obrigaram na época. Meus pais tinham uma confecção, meus avós tinham uma confecção. Quando eles vieram da Hungria, eles abriram primeiro uma fábrica de plissar tecidos e depois se transformou numa confecção. E eu, desde criança, cresci escutando que eu ia trabalhar lá, e eu não queria. Eu queria ser arquiteto. Mas na hora de fazer vestibular, enfim, fui super influenciado e acabei fazendo vestibular para administração. Mas eu sempre quis fazer FAAP, eu prestei em outros lugares, mas eu sempre gostei do curso de administração da FAAP, eu conhecia pessoas que tinham feito, então era a minha primeira opção. Então foi super legal, assim. E como era você como aluno fazendo alguma coisa que não era o sonho da sua vida, assim? Tipo, um curso de administração é um curso maravilhoso, inclusive aqui na FAAP, porque Sim, ele tem vertentes diferentes, mas não era o seu sonho, né? eu era esforçado. Eu posso dizer que eu era esforçado, mas não era talentoso. Mas eu queria já trabalhar na Uhum. fábrica, então quando eu comecei aqui, eu comecei de manhã, fiquei um semestre de manhã, pedi transferência, fui pra noite e já comecei a trabalhar período integral. Então eu me esforçava muito, assim, para levar as 2 coisas, mas eu nunca fui um aluno talentoso de administração. E que sorte a nossa, né? E como começou a sua história? Você começou a trabalhar no ateliê, e aí você estava atuando em que frente? Eu Nesse momento você já desenhava, fazia os seus croquis de eu vestidos? sempre participei muito da parte criativa da fábrica dos meus pais, desde pequeno eu sempre fui muito palpiteiro, então meus pais me chamavam nas provas de roupa, eu participava. E aí uma vez lá dentro, a ideia dos meus pais não era que eu fosse da parte de desenvolvimento de produto, mas era uma fábrica muito grande, muito estruturada, então eu também não tinha muito espaço, e eu meio que me aboletei no desenvolvimento de produto. Eh, Acontece que, como você disse, eu sou leonino e eu achava que eu era a reencarnação do Christian Dior, assim, aos 17 anos. E aí eu comecei a tretar com o pessoal do desenvolvimento de produto, querer dar muito palpite, querer que as coisas fossem feitas da maneira que eu achava que era correta e provavelmente não era. Mas em 6 meses as 2 estilistas da fábrica pediram demissão por minha culpa, assim, tipo, de falar para meu pai: "A gente não aguenta ele". E aí, Maravilhoso. meu pai era um cara muito legal, assim, aí ele falou: "Olha, ou você melhora o seu gênio, e a gente vai colocar uma equipe nova e você vai aprender a trabalhar com elas, ou você assume a responsabilidade de fazer as coleções aqui, mas isso aqui é, assim, muitas famílias dependem disso, não é uma brincadeira". E eu falei: "Não, eu vou fazer a coleção, Eu vou eu assumir. vou assumir", e foi. Não foi um processo fácil, lógico que tinha uma equipe enorme, não era, né, não era eu sozinho fazendo tudo, mas aí que eu comecei. Então eu fiz minha primeira coleção lá com 17 anos. E a minha escola toda de moda foi lá, assim, né, na prática. Uhum. E eu sempre fui muito ver para crer, assim. Então eu queria até por falta de entendimento e noção do que eu estava fazendo, eu queria muito experimentar. Então nessas experimentações eu fui aprendendo. E aí levando as 2 coisas, a faculdade de administração e a parte de moda, e depois eu fiz curso fora do Brasil, enfim, que achei que havia necessidade de me especializar em moda, a FAP na época não tinha nada de moda. Uhum. Eh, Aí eu fiz alguns cursos fora e fui levando as 2 coisas ao mesmo tempo. E o que que mais te agrada, em torno da criação, assim? Você é uma pessoa de um processo mais do desenho, você gosta de buscar inspiração através dos tecidos e de descobrir novas formas de modelagem? Eu eu não s Ou lá no início, né, como era o seu processo? eu sou muito da experimentação. Eu, quando começo uma coleção, eu faço uma lista de vontades. Vontade é uma palavra, acho um pouco fútil, mas é uma lista de coisas que eu quero fazer, experimentar. Uhum. E aí eu faço geralmente uma peça de cada com aquelas referências. E aí depois dali eu puxo todos os galhos da coleção. Eu sou muito da experimentação, assim, de fazer. Eu não sou um estilista, tem gente que senta, desenha a coleção inteira. Eu não, eu vou fazendo aos poucos, eu vou desenvolvendo
esses ramos de experimentações, e aí depois que eu sigo. Mas eu sou muito eu acho que cada coleção, cada momento, você é influenciado de alguma maneira. Eu já fiz coleção que eu não sabia qual era a inspiração, ia fazendo, no final falava: "Putz, eu tenho que inventar uma história para justificar isso tudo". E Aham. já fiz coleções, enquanto eu estava fazendo essa, eu já sabia na próxima o que eu queria fazer. Então acho que cada processo criativo, ele é individual e acho que não é um padrão. Eu invejo quem senta e desenha tudo e sabe o que vai fazer desde o começo, eu não sou esse criativo. E isso dá oportunidade também para o acaso se manifestar, né, porque a Sempre. arte, a criação, sinais vão aparecendo à medida em que você está buscando também esse Exato. processo, E né. é um exercício, né, assim, hoje em dia que eu faço 100% sob medida, eu tenho 5 minutos para identificar, entender, ler aquela cliente e desenhar para ela ali na hora. Então é um exercício, né, diário de entender o outro. Analítico mesmo, Quando né. você faz sob medida, você está entendendo aquela cliente, né. Quando você faz uma coleção, você teoricamente está entendendo a cliente da marca. Uhum. Mas cada vez você vai, enfim, aprimorando esse exercício. Não acho que é um talento, acho que é um exercício. E é um processo também de realizar o desejo do outro, né. Então, quais foram as primeiras oportunidades que você teve? Você escolhia a cliente que você ia desenhar o modelo ou as pessoas já buscavam você com alguma coisa, tipo: "Eu quero que você faça isso, porque eu vou casar"? Então, na fábrica dos meus pais, que era uma fábrica de atacado, eu fazia uma coleção, né, estanque, era aquela coleção, beleza. Só que aí as minhas amigas começaram, ou a casar, ou a ser madrinhas de casamento, e começaram a pedir para eu fazer vestido. "Ah, faz um vestido de festa para mim". Aí eu montei informalmente na fábrica um ateliê, que eu Aham. fazia muito raramente. E aí eu comecei ali, assim, mas eu sempre achava que a minha linguagem era de atacado. E aí depois que eu vi que a minha linguagem era de sob medida, eu acho que sob medida você é mais livre, né, para criar. E cria uma relação com mais profundidade com o cliente, Sim, né. sim. E eu de fato me interesso pelo cliente, assim, Uhum. pela cliente, né. Eu acho que se eu não me interessasse, eu teria uma arara com vestido pendurado que a pessoa ia lá fazer um ajuste. Eu gosto de entender a cliente e acho que por isso também que eu migrei para o universo das noivas, né, e do sob medida, porque eu de fato, eu quero saber da vida da pessoa, quero entender para poder fazer um trabalho mais completo. E é um processo escultural, né. É, Quantas provas, em média, uma noiva precisa fazer, assim, do primeiro encontro até a prova final, as assim? necessárias para o vestido ficar perfeito, Depende do mas do vestido. depende do vestido, mas e depende da noiva, e depende do processo. Mas geralmente são 4, 5 provas, a gente não passa disso, assim. Uau! Mas já cheguei a fazer 18, e já cheguei a fazer uma. O vestido, tipo, tá tão pronto que é só marcar a barra. Então eu acho que cada cliente vai de uma Você vai nos casamentos dos vestidos que você não. você co são muitos, São né? muitos. Antigamente, o estilista de sob medida, ele vestia a noiva. Aham. Agora tá voltando um pouco, mas quando tô falando isso porque eu sou das antigas, né, quando começaram a ter as assessoras de casamento, meio que a gente ficou mais livre para não vestir, porque as assessoras vestem. Uhum. Mas eu gosto de vestir a noiva, assim, eu acho gostoso estar naquele momento, porque tem uma hora que sobra você e a noiva, né, a noiva grudada no teto e Uhum. você tendo ali que performar e brincar e divertir, tirar atenção. Então, é sempre uma história muito boa. Assim, esses momentos de vestir a noiva são sempre histórias muito engraçadas. E eu queria saber, na pandemia, durante a pandemia você tem um ateliê, né, Sim, e uma equipe que trabalha com você. Quantas pessoas em média hoje estão no ateliê? 7, 7 7 pessoas. pessoas. Durante a pandemia você manteve toda a sua equipe através de uma iniciativa disruptiva também e criativa, Foi. que foi a criação do sorvete discreto. De onde surgiu essa ideia de fazer um sorvete? Você já Aham. fazia sorvete para os seus amigos? Eu dei uma pesquisada na história, então, assim, já era um talento seu, mas em que momento você decidiu, falou: "Vou montar um Não é negócio"? essa ideia não é minha, não posso levar o crédito por ela. Que legal. No começo da pandemia, no primeiro mês, eu achei que eu estava de férias, achei até gostoso. Eu falei: "Gente, vai ser muito bom". De manhã acordava, fazia Meu um risoto, momento. 11 da manhã tomava um vinho. Achei que estava de férias.
E aí vi que a coisa não ia caminhar Não desse eram 2 jeito. semanas, É. né. E achei também que, cara, quarentena, né, 40 dias, vai, vamos estender isso pra 60. Só que aí passaram os 60 dias e estava tudo parado. Eh, e aí eu comecei a ficar meio desesperado, porque eu Começo tenho as né, minhas funcionárias, coisas pra pagar, e eu não queria dispensar ninguém. Aí uma amiga minha que é do mercado de casamento, que é cerimonialista, ela tinha ido jantar na minha casa, porque eu recebo muito, eu adoro receber amigos, e tinha uma sobremesa que eu fazia, nem porque eu gostava tanto da sobremesa, mas é porque eu tinha uma louça de uma artista plástica que eu adorava colocar essa sobremesa, que era uma sorveteira, tinha um urso polar em cima, que eu achava lindo, então era legal, assim, e era uma sobremesa fácil de fazer, era uma receita da minha avó, o sorvete de avelã. o sorvete de avelã. Que na casa da minha avó era de avelã, na casa da minha mãe já era feito com Nutella, e na minha casa já era com Nutella também, para facilitar a vida. E aí essa minha amiga falou: "Você não quer fazer aquele sorvete que eu comi na sua casa para vender?" Eu falei: "Imagina, não". Ela falou: "Não, faz, eu vendo", porque ela estava fazendo um Instagram de venda de produtos de pessoas do mercado de casamento, para quem estava quarentenado. E eu falei: "Imagina, não vai dar certo", eu falei: "Não sei nem como acomodar e eu não tenho, cara, eu não tenho freezer de solteiro, com só a parte de cima da geladeira, não tenho como armazenar". Ela falou: "Não, vou te mandar um link de isopor de 1 quilo, não sei o quê". Falei: "Tá bom, vou fazer", comprei não estava indo no supermercado, comprei pelo Tudo aplicativo, fechado, tudo né. fechado. Falei: "Vou fazer 10 quilos, boto no meu freezerzinho aqui, ela vai se acalmar, não vai dar certo, beleza". Aí ela falou: "Você não quer, como é que você quer que chame o sorvete?", porque ela estava muito empolgada e Ela a comprou a ideia eu mais do que achando você. que não ia dar certo. Ela falou: "Não, faz, vamos chamar de R. Rosner". Eu falei: "De jeito nenhum, eu tenho 25 anos de carreira, vou botar tudo a perder por causa de um sorvete, que não vai dar certo". Você, sei lá, a pessoa come, tem uma dor de barriga, eu não quero estar vinculado a isso. Aham. Vamos colocar sorvete discreto e fora do meio, que é Maravilhoso. uma gíria gay, né, das pessoas que não querem se identificar como gays. Aham. Falei: "Os héteros não vão entender a piada, os gays vão morrer de rir e não vai dar certo isso aqui, tá ótimo". Isso Aí e autoexplicativo, né, assim, e ninguém vai para o saber que era eu, enfim, tirando um sarro da situação toda, só que aí deu certo o sorvete. aham. E aí eu comecei a mandar para pessoas que eu conhecia. Primeiro eu comecei a fazer uns stories como se eu tivesse comprado o sorvete. Você é o seu maior cliente. E aí eu comecei a ver que as minhas clientes começaram a comprar, porque eu fazia em casa, então ela vendia pelo celular, ela me passava o pedido, eu embalava, chamava o motoboy e mandava. Eu Uhum. comecei a ver as minhas clientes comprando, aí eu falei: "Ih, mas agora eu não posso voltar atrás". Porque Dizer que agora as sou pessoas eu. querem. Querem. E aí eu comecei a fazer meio que um mistério, assim, eu falava: "Recebi, que delícia", aí eu postava foto da sacola na minha portaria, que eu mesmo tinha descido com uma sacola vazia, e comecei a fazer um Aham. marketing, assim, de O quem é o sorvete sorvete discreto. discreto. E eu descobri que eu tinha uma cara de pau no sorvete que eu não tinha mais no ateliê. E eu comecei a pedir para pessoas que eu conhecia, que eram pessoas com relevância na internet, mandar, Uhum. falar: "Olha, fulana, tudo bem? Tô fazendo, vou te mandar de presente, se você gostar você posta". E as pessoas gostavam, eu não entendia nada. E eu comecei a criar sabores novos e batizar com o nome dessas pessoas que começaram a me ajudar. Então no Aham. final eu tinha o que era um sabor, eu tinha 19 sabores, um time de celebridades que me ajudava a divulgar, e ninguém sabia quem era. Então criou, enfim, um movimento das pessoas quererem descobrir quem era, e aí sabiam que era uma pessoa da moda, aí a Vogue deu um Instagram dizendo: "Ninguém Uhum. sabe quem é", aí alguém foi lá e falou: "Eu acho que é o Rodrigo Rosner". Aí eu fui lá e falei: "Gente, eu não sei nem fritar um ovo, não sou eu, sinto muito não ter Você esse falou que não era crédito". você. Falei que não era eu, e eu segurei até a hora que eu consegui, eh, a revelar, e aí eu falei: "Vou fazer isso de uma maneira que também seja importante para a marca, né, em termos de venda". E o seu time do ateliê, começou a fazer parte Não. ou não? São Não. frentes Não, eu diferentes? fazia sozinho em Aham. casa. Eu comecei com o freezer de solteiro, e até a gente ir para uma cozinha industrial, eu tinha 7 freezers em casa. Você chegou a fazer 100 quilos por Eu fazia 100 semana, né? quilos por semana sozinho. Uau. Eu tinha 5 freezers no meu apartamento, eu dormia com a porta do corredor fechada, porque era um zumbido, assim, tipo de usina, e eu tinha mais no salão de festa do prédio, tinha mais 2 freezers, e eu fazia tudo sozinho, assim, eu nunca trabalhei tanto na vida, assim, tipo, trabalho braçal. Eu sou bem disciplinado, então eu acordava cedinho, cozinhava o dia inteiro,
E aí a gente fazia entrega de sexta a domingo. Aí de sexta a domingo eu estava com tudo pronto, e eu Aham. só ficava embalando e chamando o motoboy e mandando. E aí, nessa à medida em que todo mundo já sabia que era você, a imprensa descobriu, a Vogue compartilhou, você resolveu lançar uma coleção que era inspirada no sabor de cada sorvete, nos É, vestidos de alta costura, é isso? quando voltaram as festas e enfim, voltei a fazer os Acabou a vestidos, acabou a pandemia. pandemia, eu falei: "Ah, eu posso fazer uma homenagem a essas mulheres que me ajudaram". Então eu fiz um vestido para cada uma delas, a gente fez uma foto linda na Vogue, uma matéria falando sobre o sorvete, sobre essa reinvenção. E aí essas peças servem como um mostruário para outras clientes, enfim, acho que é um universo de inspiração para os vestidos novos que eu tenho feito. E como foi conectar cada sabor de sorvete a um tecido diferente? Ah, e foi um processo criativo interessante, assim, porque ou era a cor, ou era a textura, Aham. ou era o bordado, ao mesmo tempo eu tinha que levar em consideração quem era essa mulher, para quem eu estava criando, porque eram 9 mulheres diferentes, então, tinha, sei lá, Marcela Tranchesi, Cássia Ávila, Paula Martins, Camila Frenda, tinham várias mulheres muito diferentes, mas que tinha que ter uma unidade, então foi legal, assim, porque são todas minhas amigas. Então foi legal também o processo de criar para elas. Eu acho que isso é um barato, assim, dos leoninos que eu conheço e que trabalham com criação e com liderança, vocês conseguem alcançar um lugar de divertimento e de gestão que une uma certa autoexigência, Sim. mas que ao mesmo tempo uma liberdade gigantesca de fazer as pessoas felizes, realizando o seu e o sonho das pessoas. Eu como leonino, que sei que nós somos o melhor signo do zodíaco, Vocês eu são acho que mesmo. isso dá uma liberdade também para não se levar tão a sério. Eu acho que existe sim uma exigência de qualidade, de Uhum. maestria, de rigor, mas acho que tem uma liberdade de não se levar tão a sério e ter um certo humor em relação a essas pequenas mazelas do dia a dia, que eu acho que isso é muito bom para trabalhar. E hoje, como funciona a sua rotina, assim, como você administra a carreira no ateliê e o sorvete O discreto? sorvete, eu acabei vendendo a marca, foi super legal, assim, foi uma experiência, eh, que acho que vai ser única na minha vida, porque eu comecei uma coisa que eu achava que não ia dar certo e quando eu vi, 1 ano depois eu tinha um quiosque no Iguatemi, 2 lojas, Aham. e administrando uma coisa, um business que não tá zero ligado à minha experiência como estilista e completamente diferente de administrar um ateliê. Talvez seja herança da graduação em administração da FAP. Pode ser, mas assim, quando eu vi eu estava escolhendo fogão industrial, e eu falava: "Meu Deus, eu sei diferenciar organza de gazar, como é que eu tô escolhendo fogão?". Então foi muito assim, tinha uma nutricionista, então eu aprendi muitíssimo, assim, mas acho que eu sabia tão pouco sobre aquilo tudo, que eu não tinha medo de errar. Aham. E a Então eu experimentação é fui indo e, cara, deu muito certo, assim, foi muito legal. Eu até hoje uso essa cara de pau que eu adquiri no sorvete, no ateliê, assim, também de pensar: "Não vai dar errado. Se eu conseguir fazer aquilo". qualquer coisa é E eu possível. posso também eu vi que eu posso fazer qualquer coisa, se eu quiser ter uma fábrica de sabão, Aham. vai ser o sabão mais lindo, ele vai ter laço, ele vai ser bordado, ele vai ter paetê quando você lavar a mão. Eu posso fazer qualquer coisa. Serviu para eu saber que não é impossível. E isso é muito importante você dizer para inspirar os nossos alunos que estão aqui fazendo qualquer curso. Porque como professor eu falo muito isso em sala de aula, depende do quanto você está disposto a se dedicar. Você está disposto a se dedicar? Sim, A descobrir, coisas que você ainda não sabe aprender ou a se conectar a pessoas que têm habilidades que podem auxiliar você na realização do seu sonho. Mas se você faz um pouco todos os dias, né, assim, em prol daquilo que você quer, você é possível sim super. alcançar tudo, né. Eu tenho uma frase que não é minha, é da Esther Lauder, mas que eu uso muito, que é: "Eu não cheguei aqui falando, eu cheguei aqui fazendo". E é muito Aham. isso, assim, você vai fazendo, e o caminho vai aparecendo ali. Eu acho que é muito isso, assim, quando
sei lá, outro dia dei uma palestra aqui maravilhosa, enfim, a FAP é maravilhosa em relação a isso, assim, a essas oportunidades que às vezes eu acho que são até mais incríveis para quem está participando como palestrante do que às vezes para os alunos, assim, para eu me sinto honradíssimo, porque o contato com os estudantes é muito legal pra E gente. para eles também, viu, porque sempre que, a gente tem a oportunidade de conversar com os alunos, eles mencionam os nomes das grandes estrelas que vêm aqui, e o quanto isso muda a vida deles, no sentido da coragem, no sentido de: "Nossa", É, e o que eu eh falo é sempre assim: "Trabalhe", sabe, faça. "Ah, qual é a orientação que você dá para quem está começando?" Vai lá e faz. Você vai começar, contando botão, uhum, mas no final do dia, o que conta, o que é levado em consideração, é quem resolveu o problema daquele dia e às vezes o problema daquele dia é só o caseado da camisa que não deu certo. uhum. Então eu acho que esse exercício diário é fundamental para quem quer ser um bom profissional. Antes da nossa entrevista começar, eu fiquei reparando nos seus anéis, né, e achei muito bonita a estética como você se apresenta. Você já pensou em investir na joalheria num segmento agora uma pergunta de curiosa mesmo, não imaginava perguntar Eu isso, já mas eu fiz uma coleção de bijus para R. Rosner, olha, que que legal. foi super legal. Nunca pensei, mas posso fazer, De bijus. O que posso que você tem fazer. vontade de fazer, assim, do ponto de vista de palestras, né. Qual foi o tema da palestra que você deu aqui na FAP, você lembra? Foi moda luxo, Uhum, e o processo criativo do sob medida. Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que dos processos criativos talvez seja o mais individual. Então seja talvez é o que as pessoas têm menos noção de como funciona, porque elas não participam ali, né. E eu tenho um projeto que é um projeto de documentar esse processo criativo, lógico que com outros elementos, eh, mas que eu fiz uma vez uma madrinha de casamento, e aí ela no final eu sabia que ela era publicitária, mas não sabia muito. Aí quando ela foi buscar o vestido, ela falou: "Deixa eu te dizer uma coisa", ela falou: "Eu nunca tinha feito sob medida, eh, não por falta de dinheiro, tá, mas por falta de oportunidade, por achar que era mais prático e mais legal comprar um vestido pronto". Ela falou: "Eu tô tão é tão diferente do que eu pensei que fosse ser, que acho que as pessoas não têm nem ideia de como é o processo criativo do sob medida". e como funciona, assim, o passo a passo? Assim, a cliente procura você Eu vou lá, tomo um café, ela vai ao ateliê, a gente conversa, e eu gosto que seja muito informal, porque uhum. inclusive porque eu atendo em casa. Eu tive sempre ateliê fora de casa, enfim, ateliê montado, as costureiras lá, eh copeira, cappuccino, tã-tã-tã. E aí eu tive uma sócia, tive uma oportunidade de ter uma sociedade, fechei o meu ateliê e fui para o ateliê dela, que já estava também era um ateliê montado, super legal. Não deu certo e eu voltei para o meu ateliê antigo, que ainda não tinha sido alugado o imóvel depois de um ano. Uhum. Só que a proprietária estava viajando, ela falou: "Vamos, você vai me mandando a documentação, quando eu voltar você assina e vem". E eu tive que atender durante uns dias em casa. E eu na minha cabeça era um retrocesso, assim, da minha carreira, falar: "Nossa, tendo que atender em casa". E eu atendi com muita vergonha, assim, mas a primeira cliente que chegou, ela: "Meu Deus, sua casa, que máximo". Eu pensei: "Ih, tá louca". Porque é como se ela estivesse entrando em contato com a alma do criador. Mas eu não tinha essa É algo ideia. muito mais, particular, eh, como a gente é um elo de conexão, E aí, de segunda cliente a troca. mesma coisa, terceira cliente a mesma coisa, eu falei: "Gente, tem alguma coisa aqui, eu preciso entender o que que é isso". E aí eu pensei que, principalmente quando você vai casar, né, você tá colocando seu relacionamento no Excel, você tá fazendo uma planilha ali, E então as pessoas buscam acolhimento, né. tem muita coisa envolvida e é um pouco a história da loja de bolo, quando teve o boom da loja de bolo, que você passava e Uhum. você sentia o cheiro da casa da avó, é Sim. exatamente o que você disse, é acolhimento. E aí, o que que eu fiz? Era uma coisa que eu queria fazer há um bom tempo, que era montar a oficina perto da casa das minhas, eu chamo elas de meninas, apesar de que 5 delas têm mais de 60 anos, mas eu montei perto da casa delas a oficina, porque para mim é muito mais fácil me locomover, Uhum. eh, a qualidade de vida delas é muito melhor, porque A elas sua a também. minha também, que trabalho em casa e consigo fazer a minha agenda de uma maneira muito mais tranquila.
E aí eu não me sinto responsável por ninguém demorando 2 horas para chegar no trabalho e depois mais 2 horas para voltar para casa, e elas ficaram felizes, a qualidade do trabalho melhorou muito, então eu dividi, assim, o atendimento. É lógico que exige uma logística de as roupas virem de manhã que vão ser provadas, Uhum. tem uma coisa de devolver no final do dia, mas eu consegui fazer esse esquema que já dura quase 10 anos, eh, delas estarem com a oficina todas perto ali e eu faço o atendimento em casa. Então, é muito eu abro a porta, eu sirvo café, então as clientes ficam muito à vontade, assim, e acho que isso também facilita quando elas vão falar sobre o que elas querem do vestido, seja de noiva, de madrinha ou convidada. Então, cria um vínculo ali, sabe, muito tranquilo. E aí elas falam, eu faço o croquis ali na hora, e aí a gente começa o processo, assim. Então eu tento deixar o mais tranquilo possível e perder também essa coisa que para alguns estilistas funcionam, para mim não, de ser o estilista, sabe, de estar sentado ali numa posição Aham. de, sabe, com o Doberman do lado, perder essa ideia, a gravata plastron aqui não sou eu. Uma escada que sobe, né. É, gelo seco para eu descer, não tem nada disso. É muito tranquilo, É assim. porque a sua majestade tá na sua criação, na sua autenticidade, na sua então, às vezes, a potência da simplicidade, ela se manifesta exatamente no eu. Eu acho que é muito mais chique, É. né, muito mais sofisticado. E genuíno, né, e genuíno. É uma nobreza da sua parte gigantesca. Exteriorizar e se conectar com as pessoas nesse lugar, assim. Eu acho muito interessante também quando a gente vai pra psicanálise, que tem alguns psicanalistas que também fazem o atendimento das suas sessões na Na sala sala de das casa. suas É, residências, e eu acho que isso é de um carinho, de um cuidado com as pessoas, porque na verdade nós estamos aqui, no planeta Terra, para dar o nosso melhor para o mundo, sim, e aquilo que é bom pra gente, se a gente puder levar as pessoas que a gente ama e as pessoas que estão perto fazendo sucesso junto, todo mundo ganha. Eu acredito muito nisso, eu assim, também. nesse universo de cooperação. Eh, e à medida em que eu vou conhecendo pessoas que também vão trabalhando nesse lugar, por exemplo, você com a criação do sorvete discreto, salvou a vida de um monte de gente, não só das pessoas que estavam ali, mas das pessoas que também receberam uma oportunidade de ter um final de semana mais feliz. Sabe que aconteceram coisas maravilhosas, assim, de gente depois falando: "Nossa, me salvou na pandemia". Eu atendi depois uma cliente, e aí eu não falo, né, do sorvete, não é um Aham. assunto ali. E aí ela falou: "Eu queria te perguntar, você é o do sorvete discreto?" Falei: "Sou". Ela falou: "Eu não morava no Brasil, eu vim pra cá porque meu pai morreu". Ela falou: "E aí eu estava péssima", e ela falou: "E na quarentena, e eu não podia sair de casa, meu pai tinha morrido, e uma amiga me mandou sorvete discreto, salvou, assim, a Aham. minha semana o sorvete". Eu falei: "Gente, que maravilha, E com né". relação pra criação de alta costura, você salva a autoestima de milhares de mulheres. O respeito ao culto ao corpo feminino é algo de muita delicadeza, assim, as mulheres são pressionadas em várias Sim, instâncias, então quando você recebe alguém que está primeiro te acolhendo num ambiente privado, que olha pra você com os olhos afetivos, de respeitar o relacionamento, a história, a ocasião, sim. o local, E eu né. falo, eu adoro que a cliente ache que eu estou fazendo apenas o vestido dela, apesar de eu estar fazendo um monte ao mesmo 360 tempo. ao mesmo tempo, Mas, que eu legal. penso: "Gente, assim, estou fazendo mais um vestido de noiva, sim, mas é o vestido de noiva daquela menina". Não Então, é assim qualquer vestido de é, noiva. então, né, outro dia até atendi uma cliente, que enfim, foi uma cliente mais difícil, tal, e aí eu vi que ela começou meio que a pirar, assim, eu falei: "Você tá achando, em algum momento você achou que eu escolhi você entre as minhas clientes pra falar: 'O seu vestido eu quero que dê errado'? Eu escolhi essa menina aqui, essa aqui eu vou querer que dê errado. É o contrário, eu quero que dê certo". E aí mudou, sabe, a maneira que a gente estava se relacionando, quando eu disse pra ela, assim: "Eu quero muito que dê certo", porque eu sei que pra é especial. Eu falo muito pra cliente: "Não é o vestido mais importante da sua vida. Tem que dar certo, tem que ser lindo, tem que estar perfeito, mas um dia pode acontecer uma coisa super legal e você vai estar com o vestido que você comprou em qualquer lugar. Então, Aham. eu não gosto dessa pressão que tem em cima do vestido de noiva. Eu não gosto, tipo, é o meu dia. Não, você só vai casar com o homem que você ama. Vamos lembrar que a essência é essa. Vamos Aham. tirar esse peso do vestido.
Mas eu acho que quando você fala isso também, sabe, dá um tipo: Ufa, calma, tá tudo assim, tá bem. tudo bem, você só vai casar com o homem que você ama. Tudo tem que dar certo, mas a essência não é essa. Você já fez mais de um vestido pra uma pessoa que casou 2 vezes? Já aconteceu histórias engraçadas assim? Eu já fi eu não, mais de um vestido pra pessoa 2 vezes, acho que não. A Mas pessoa casou, descasou e falou: "Não, agora eu preciso de outro vestido, porque aquele lá era do não, outro acho que marido". ainda não. Mas eu já fiz uma noiva que foi uma coisa raríssima, porque eu tive poucas noivas que desmarcaram o casamento. Meu Deus, você tem essa história. Pouquíssimas, assim, nos meus 20 e poucos anos de carreira, eu tive, sei lá, 3. Não foi uma coisa. Mas é um bom Mas eu número. tive uma que ela já o vestido já estava encaminhado, a gente já estava com a renda comprada, eu já tinha feito prova de tela, já estava encaminhado, assim, e ela falou: "Cancelei o Não vou casamento, não quero mais. O que que eu faço?". uma festa de Eu descasamento. falei: "Vamos fazer o seguinte, a gente tem muita renda para o seu vestido, vamos dividir essa renda, vamos tingir de 2 cores e eu vou fazer para você 2 vestidos e vou te dizer uma coisa, você vai conhecer, usando um vestido dessa renda, o homem que você vai casar". Fiz 2 vestidos, um Profetizou. azul marinho e um preto. No primeiro ela usou o azul marinho, na segunda festa que ela usou o preto, ela conheceu um cara, casou, já tem 2 filhas. Aí eu fiz o vestido de noiva dela, o segundo vestido de noiva. Gente, Então já maravilhoso, tem essas poderoso, histórias hein. assim, eu falo: "Eu dou sorte". Olha o Santo Antônio ali, com o Rodrigo Rosner, E fazendo eu sou devoto de Santo Antônio. uma Eu sou collab. E nos meus vestidos vai uma medalhinha de Santo Antônio. Acho que eu preciso ir lá no seu Vamos ateliê. resolver isso aí que eu dou sorte. Será que um dia eu caso, gente? Mas eu tenho essas histórias, assim, mas segundo vestido pra mesma noiva, acho que eu não fiz. Acho que eu não fiz. Mas eu tenho boas histórias, assim, poderia um dia escrever um livro. Ah, eu acho que a gente ia gostar muito. Semana retrasada aconteceu uma coisa ótima, fui vestir uma noiva, e aí estava tudo certo, tal, enfim, casamento de manhã, eh, e aí foi o sogro mandou um carro de família pra buscar, tal. A hora Uhum. que estacionou, botar a noiva dentro do carro já é um drama, abaixa a cabeça quando bater o véu, sei que, não pode amassar. Quando eu coloquei a menina dentro do carro, foi ligar, a coisa tinha acabado a bateria do carro. Meu Deus. Aí, foram tentar fazer uma chupeta ali que não deu certo, tinha 2, era um carro especial, tinham 2 baterias, enfim, não deu certo, chamamos um Uber, e aí chegou um Uber, chamei um Uber, né, melhor pra o Uber estava sem ar-condicionado, o Uber por dentro era inteiro de couro vermelho, que são as melhores fotos do casamento. Então, assim, essas histórias são muito boas, né, Que assim, é o então acaso é uma casa ajudando, ajudando né. a ser e a gente foi aí eu fui junto, né, pra igreja e a gente foi ouvindo, o cara era argentino, ouvindo rock, então ar-condicionado estava quebrado, janela aberta, a noiva atrás, e a gente ouvindo rock e cantando, cara, foi muito bom, assim. Isso, essa história poderia ser inclusive tem um filme Relatos Selvagens, que são várias esquetes de histórias Exatamente. surpreendentes, poderia estar no Podia ser Relatos Relatos de Selvagens. Rosner, o meu filme. Ai, eu vou adorar esse especial no Netflix. Rosner, e existe regra, assim, hoje em dia? Assim, a gente tem noivas de todos os jeitos, né, mas, assim, tem que ter véu e grinalda, tem que ter coroa, tem que ter vestido de bolo, pode ser Eu você não eu falo: "Não tem tem que ter nada, tem que ter coerência". ai, Eu coerência é acho uma que é palavra isso. muito boa. Acho que tem que ter coerência. Você não pode querer quer dizer, você pode, né, tá tudo Você certo. pode o que Você você pode o que você quiser. quiser. Mas, assim, você não vai querer casar em Fernando de Noronha e Aham, fazer uma decoração com lustre de cristal e vestido de tule. Eu aham. acho que não combina, então casa em São Paulo, né. Eu acho que tem que ter coerência. E aquele lance das de doutrinar as madrinhas, assim, que às vezes é uma polêmica. Essa semana eu vi uma das grandes influenciadoras aqui do nosso país, ela estava manifestando a sua infelicidade com relação às exigências que as pessoas que estão casando estão colocando, né. Também sou contra. E aí eu queria saber o que que você pensa. Tem que usar Gente, o vestido pêssego no tom da eu acho assim, Pantone tal. assim, teoricamente você deveria convidar suas amigas, né, a Aham. serem suas madrinhas. Tem gente Se que não você já tem, não né. confia no bom gosto, não convida. Se você vai ficar em dúvida e assim, não dá pra controlar. E assim, E é tão eu legal deixar as pessoas lógico, manifestarem, se aprontarem pra festa do jeito eu que acho elas que você pode quiserem, dar né. ali, né, as suas coordenadas. Quero todo mundo de longo, não quero estampado, não quero ninguém de branco, que é o óbvio, Aham. nem de preto, se não quiser, mas enfim, exigir essas coisas, eu acho muito chato. Até porque o casamento, hoje em dia, as meninas têm a viagem da despedida de solteiro, aí a viagem do chá de cozinha, aí mais o chá de lingerie. Quando você vê, assim, o evento
que é o casamento, ele já se desdobrou em 4, 5 eventos. E as É pessoas procuram cansativo para as você pra fazer madrinhas. 4, 5 vestidos também? Não, essa parte eu amo, eu queria que elas desdobrassem em 10 para eu fazer 10 vestidos. A cole uma É coleção uma pra cada coleção inteira para noiva. cada uma, mas eu acho que isso exige muito das madrinhas em todos os sentidos, assim, de tempo, de dinheiro, Uhum. de você ter que se dobrar em achar roupa. Então eu acho, sabe, eu acho que vamos simplificar um pouco a coisa. E eu tenho visto, e acredito mesmo, que os casamentos mais legais e mais chiques são aqueles que hoje em dia são menos planejados, sabe, que são mais simples nessa percepção do individual e da amizade. Eu acho que se você é super amiga da noiva e a noiva é super legal, você vai se esforçar mais do que se a noiva é uma chata e quer que você vá de amarelo quando você odeia amarelo, ou quando você acabou de comprar um vestido vermelho que você queria usar de novo. Aham. Sabe, então eu acho que você vai se esforçar, vai ser muito mais legal, você vai se divertir muito mais do que se você tiver com o bode da noiva, que na hora de dançar na pista você quer dar uma tamancada na cabeça dela. E eu acho que isso vale também para os relacionamentos, assim, às vezes um bom casamento é aquela pessoa que tá ali sempre com você conversando muito, Tem. que vocês gostam, se divertem juntos, porque o É, resto e a que o gente noivo também não é um coadjuvante da história, né, assim, não é uma tela em branco ali, que uhum. pode ser qualquer um, né, acho que coerência e manter a essência das relações, dos relacionamentos e das ideias, eu acho que é o principal para dar certo. Então você aí que está buscando a realização de um sonho ou futuros você já deu mentorias de empreendedores criativos? Não, Não? Mas eu vou não. abrir aqui, tá, essa Tá bom, possibilidade. vamos Pessoa lá, pra lá eu procurem gosto. Rodrigo procurem Rodrigo Rosner para soluções criativas, disruptivas, vestidos de alta costura, beleza e Dar um esporro também na pessoa, falar: "Tá toda errada, não tá bom, acorda. acorda, tá cafona", também pode me chamar. Maravilhoso, foi um prazer O prazer foi meu. conversar com você e volte sempre aqui na FAAP. Obrigado, obrigado. Especial de fim de ano com Rodrigo Rosner no FAPcast.